Oi, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Experiência com Arquétipos, na prática, hein? Na vivência mesmo. Hoje eu estou trazendo o vídeo do lado sombra do arquétipo de Cleópatra. Por que eu resolvi falar sobre o lado sombra? Porque no primeiro e no segundo vídeo, eu falei um pouco do lado luz, né? De o quanto esse arquétipo faz bem para o empoderamento do ser humano, da pessoa, né? O empoderamento não somente feminino, mas tem muito homem que também usa o arquétipo de Cleópatra para ter esse empoderamento, né? Não é porque a Cleópatra é uma mulher que um homem não possa usar este arquétipo como empoderamento. Então hoje eu vim falar sobre o lado sombra, que é um lado que nós temos que trabalhar muito. É muito importante a gente saber do lado sombra do arquétipo de Cleópatra, porque às vezes a gente tem esse lado sombra e às vezes esse lado sombra em nós, ele é muito aguçado. Então acaba que ficando muito intenso e em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Por isso que tem pessoas que usam e falam, eu não gostei do arquétipo, porque eu fiquei muito assim, eu fiquei muito arrogante, eu fiquei muito prepotente, eu fiquei muito cheia de estratégia, muito astuta. Por quê? Porque o teu lado sombra, às vezes, é muito semelhante ao lado sombra do arquétipo. E se você não souber igualar, não souber balancear, sim, esse lado sombra se sobressai, você acaba não realizando aquilo que é necessário, o que é de previsto, e você acaba se estressando, se chateando e se decepcionando. Poxa, esse arquétipo não fez nada do que eu falei. Por quê? Porque você tem que se conhecer. O autoconhecimento também é fundamental. Como eu falo lá no meu outro canal, Roseli Carvalho, sobre autoconhecimento, ali eu explico muito sobre o autoconhecimento. A gente precisa conhecer os nossos lados sombras. E esse nosso lado sombra não é que às vezes ele é permissível, ele tem que ser usado, mas você tem que ter o controle, o equilíbrio do lado sombra e do lado luz. Então vamos lá. O lado sombra do arquétipo da Cleópatra tem arrogância, ferocidade. A ferocidade ao falar, sabe? Quando é aquela pessoa que ela fala mesmo, que às vezes você até fala, meu Deus, essa pessoa parece que tem a língua feroz, a língua dela é bem feroz mesmo, na comunicação e etc. E a obsessão pela vitória. Nem tudo na nossa vida a gente vai vencer. Tem coisas que a gente vai vencer e tem coisas que não é pra gente vencer naquele momento ou aquilo que nós estávamos proporcionando. Eu quero essa vitória e acabou. Não, às vezes a gente não tá preparado para essa vitória. Então, o que que acontece? O arquétipo, ele traz esse poder de tudo ela vai vencer, tudo ela vai vencer. Então, a pessoa que tem essa competitividade, obsessão em querer sempre vencer, às vezes acaba puxando o tapete do amigo, do colega de trabalho, às vezes até dentro da família acaba puxando o tapete da pessoa. Por quê? Porque ela tem a obsessão de querer sempre vencer. Sempre. Não existe a possibilidade de, dessa vez eu não venci, mas agora eu vou para uma outra etapa e a outra etapa eu vou vencer. Se esse lado sombra do arquétipo de Cleópatra existe já em você. Porque, como eu falei no primeiro e no segundo vídeo, aquela pessoa que não tem ambição nenhuma, aquela pessoa que não acredita em si, aquela pessoa que nunca venceu, ela sempre tentou, mas nunca conseguiu vencer porque de repente ela é uma pessoa muito retraída, muito insegura. Esse arquétipo de Cleópatra é maravilhoso. Por quê? Porque ele te dá esse empoderamento, ele te dá essa vontade de querer competir e vencer. Mas para quem já tem isso bem aguçado, bem ressaltado na sua vida, você vai ter que tomar muito cuidado, você vai ter que trabalhar. Por quê? Porque o excesso, ele faz com que você crie ansiedade e a ansiedade não é legal. A ansiedade natural sim, mas a ansiedade excessiva, ela não é boa para esse âmbito. Então, o que que acontece? Você tem que estar trabalhando. Se você é uma pessoa que você manipula com facilidade as pessoas, que você vence com facilidade, você consegue estar sempre vencendo, não tem uma coisa que você não faça que você não vença. Se você já tem uma arrogância, se você já tem uma ferocidade ao falar, você vai ter que trabalhar sim esse lado. Por quê? Porque esse arquétipo, ele tem essa força. Só que você não pode levar essa força que você tem para o lado maldoso, para o lado ruim. Como assim? Por exemplo, a pessoa que ela tem uma ambição.
É normal, a ambição, ela faz parte do ser humano, e que bom, porque nós temos que ter ambição. Você trabalha, você estuda, você faz o seu melhor, então você tem a ambição de crescer, de conquistar. Isso tudo está no equilíbrio. Só que você tem aquela ambição excessiva. Você faz qualquer coisa para poder vencer no trabalho, na família. Você não admite, você não sabe perder. Você está sempre ali só querendo vencer, querendo sempre a medalha de campeão. Então você vai ter que trabalhar isso. Por quê? Porque isso vai te gerar uma excessividade muito grande. E se você já tem isso de natureza, se você é aquela pessoa que você faz qualquer coisa, quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo, para poder vencer, para poder chegar em primeiro lugar, para poder obter um bom resultado, então você vai ter que trabalhar esse lado sombra. Por quê? Porque isso não vai fazer bem. Você tem que vencer, você tem que conquistar sem você puxar o tapete das pessoas, sem você complicar a vida das pessoas. Você tem que fazer ali ao natural. Como eu falei, se você não tem essa ambição, então o arquétipo ele vai te ajudar muito a desenvolver essa ambição. Mas se você já tem em excesso, você vai ter que saber trabalhar para não dar ruim, né? Para você não prejudicar as pessoas e não se prejudicar. O arquétipo de Cleópatra, ela é bem fria, ela tem uma frieza, né? Isso já é dela, é do arquétipo dela. Então, se você já tem também aquela frieza, você é uma pessoa que você não liga para fazer carinho, para dar atenção pro seu parceiro, você já tem esse lado frio em você. Você é muito racional, porque a Cleópatra, ela é racional. Ela é bem racional mesmo. Então, se você também tem essa extrema racionalidade e você também tem uma extrema frieza, você vai ter que tomar conta disso. Você vai ter que trabalhar isso. Por quê? Vamos supor, você é uma pessoa que você é casada. E você não é aquela pessoa de ficar fazendo muito carinho, você pergunta tudo, mas você não dá esse carinho. Você né? Tem pessoas que são assim, elas são mais frias, né? Elas não têm aquele aconchego, aquele mimo que você dá, de repente, para o seu marido. O mimo que eu digo, assim, uma atenção, um carinho. E se você já tem essa frieza, então você vai ter que trabalhar muito isso. Por quê? Porque realmente ela te dá isso, ela te dá esse arquétipo, ele te dá e te proporciona essa frieza. Eu digo porque como eu usei esse arquétipo na prática, na minha vida mesmo, e eu sempre fui aquela pessoa que eu queria agradar todo mundo. Eu queria que todo mundo estivesse feliz, eu queria agradar a gregos e troianos, e a gente não agrada todo mundo, não é assim. Às vezes você agrada 20% e os outros 80% você desagrada. Então, eu tinha muito esse lado, deixa eu fazer um carinho aqui, deixa eu fazer um carinho ali, sempre para poder agradar. Então, quando eu usei esse arquétipo, eu aprendi que não, eu tenho que ser mais fria. Eu não posso ser aquela pessoa melosa, entendeu? Extremamente boazinha, 100%. Não, eu tenho que ter o meu lado frio. Então, esse arquétipo me ajudou muito a trabalhar esse equilíbrio de ser de ser uma pessoa muito emocional, querendo sempre fazer todo mundo feliz. Não, eu tenho que usar essa minha frieza. Eu tenho que ser mais fria, às vezes até em situações, porque tem muitas pessoas que elas acabam se aproveitando dessa sua bondade, desse seu excesso de amor, de carinho, de compreensão pelo que o outro está passando. Ela te dá essa frieza para você o quê? Para você ser racional, para você racionalizar. Poxa, mas isso não tá certo. A pessoa tá me pedindo esse favor, a pessoa tá me pedindo isso, mas peraí, não é bem assim. Aí você já vai ficar mais fria, mais racional para poder aguçar tudo aquilo, para você compreender tudo aquilo, racionalizar tudo isso, para você interagir, para você absorver tudo isso e falar, não, pera, não é assim. Tenho que ser mais racional. Então, o arquétipo, ele trabalha muito esse lado, que nem o lado da arrogância, né? Se a pessoa, ela já é da natureza dela, entrar nos lugares com o nariz em pé e não querer cumprimentar e ser arrogante até no momento de falar, a pessoa vai ter que trabalhar isso. Então, ela vai ter que o quê? Unir o arquétipo de Cleópatra com um outro arquétipo para poder ter o equilíbrio. Porque tudo na vida a gente tem que ter o equilíbrio. Nós todos temos o nosso lado luz, como nós temos o nosso lado sombra. E nós precisamos trabalhar. O nosso lado luz, ele não pode ser 100%, ele tem que ser 50%
como o nosso lado sombra não pode ser 100%, ele tem que ser 50%. Ah, mas como assim eu vou usar o meu lado sombra? Tem pessoas que elas necessitam do nosso lado sombra. Vou dar um exemplo. Eu trabalho com terapia. Se eu não for firme no que eu falo para o meu paciente, eu vou estar o quê? Passando a mão no que ele está fazendo de errado. Eu não vou ter força para falar, eu não vou ter o meu lado sombra, que de repente é um lado mais feroz, um lado de ferocidade para falar, para que aquele paciente entenda aquilo. Porque se eu falar de um jeito sutil, de um jeito delicado, passando a mão naquela ferida, o meu paciente ele não vai ter um bom desenvolvimento. Ele vai continuar com aquele problema e não vai dar de frente com o resultado. Ele vai continuar passando pelo aquele problema e eu vou estar sendo negligente. Então, o meu lado sombra, às vezes eu tenho que usar sim. Você pode estar usando com um parente, com um paciente, com um amigo, com uma pessoa que está sempre ali no seu pé pedindo, te sugando. Então, o seu lado sombra ali naquela ferocidade, ele tem que ser exposto ali. O que nós não podemos, como eu falo, no nosso lado sombra, é fazer as coisas erradas. Coisas erradas como? Você não vai matar, você não vai agredir, mas você vai usar o seu lado sombra para falar na ferocidade. Ali, sendo, sabe, claro, curto e grosso. Não dá para você ser mimimi, para você encher uma pessoa de carinho, sendo que ela tá precisando ouvir aquela, sabe, tá precisando daquele choque ali de realidade. Precisa. Já uma pessoa que é extremamente feroz, para uma pessoa que já é extremamente cheia da ferocidade, você já vai usar um outro lado seu, que é o lado luz, já de cumplicidade, de amor, de carinho, para aquela pessoa entender que não é só daquele jeito que você pode falar, que não é só com o seu lado de ferocidade. Você tem o seu lado de amorosidade que você vai falar com aquela pessoa que é mais dura, aquela pessoa que é engessada, aquela pessoa que é enrijecida, você vai usar aquilo para amolecer aquilo que está ali duro, que está ali engessado na pessoa. Então você usa. Então eu falo e explico isso. O meu lado luz e o meu lado sombra, eles andam juntos. Porque com algumas pessoas eu vou precisar usar o meu lado luz e com outras pessoas eu vou ter que usar o meu lado sombra. Tudo na educação, tudo, sabe, no respeito, mas eu vou ter que ser mais dura com aquela pessoa e mais flexível com aquela outra pessoa. Então o arquétipo de Cleópatra, para mim, eu consegui equilibrar essa mediação de lado luz e lado sombra. Logo que eu ativei, como eu falei no meu primeiro vídeo, eu não estudei a fundo. Então, algumas coisas eu vi que estavam mudando em mim, aí sim eu falei, poxa, eu tenho que ver o que está acontecendo, porque talvez então não é esse arquétipo que eu tenho que estar usando. Aí quando eu fui estudar o lado luz e o lado sombra, aí é que eu caí em si, eu falei, epa, então peraí. Então essa ferocidade de falar que eu já tenho, eu tenho uma amorosidade muito grande ao falar, mas eu também tenho uma ferocidade. Então eu tive que trabalhar. Epa, peraí. Com aquela pessoa não dá para me falar desse jeito porque ela vai se magoar, ela não vai entender, ela vai ficar decepcionada. Então eu tenho que saber como que eu vou falar nessa ferocidade para que o quê? Para que a pessoa entenda, mas não que deixe também a pessoa chateada, ou que de repente até crie uma mágoa na pessoa. E de repente aquela pessoa que já é uma pessoa engessada, que já é uma pessoa que tem essa ferocidade, eu já vou ter que usar mais o meu lado luz com o meu lado de mais amorosidade, mais compreensão, mais paciência. Tem pessoas que não adianta você ter uma paciência enorme, gigantesca, que ela não vai entender dessa forma. Você tem que usar a ferocidade para falar, aí ela vai entender. Então, quando você for ativar o arquétipo de Cleópatra, você tem que estar bem ali plausível, você tem que estar bem certa do lado luz e do lado sombra. Aí você tem que fazer um autoconhecimento de si própria para ver, poxa, eu tenho isso do meu lado sombra, que também é o mesmo lado sombra do arquétipo de Cleópatra. Então eu vou trabalhar esse lado para que ele não se reverbere e que ele não fique ali acima de tudo. Por quê? Porque senão você estraga. O arquétipo, ele não vai fazer o trabalho que ele tem que fazer, ele não vai ressoar a energia necessária que você precisa. Por quê? Porque você está dando mais vazão, mais força para o lado sombra do arquétipo de Cleópatra.
Isso serve para todos os arquétipos. Todos os arquétipos existem o lado luz e o lado sombra. Quando você for ativar qualquer tipo de arquétipo, você tem que ter um entendimento do lado luz e do lado sombra e o seu autoconhecimento. Por quê? Porque você vai entender o seu lado luz e vai entender o seu lado sombra. Então você vai conseguir trabalhar. Você vai pegar aquele lado que, por exemplo, no arquétipo de Cleópatra, a pessoa que ela é muito insegura, ela usando o empoderamento do arquétipo da Cleópatra, ela vai tirar aquela insegurança. Então isso não é uma coisa boa? Isso é ótimo. Uma pessoa que é insegura, que não confia em si, que não dá confiança para os seus resultados, que não dá confiança para aquilo que ela tem de bom, a hora que ela põe o empoderamento, o arquétipo de Cleópatra, isso vai fazer muito bem para ela. Mas a pessoa que já tem o poder de manipular muito facilmente qualquer pessoa, de persuadir qualquer situação, e ela já é persuasiva, ela já é uma pessoa que ela tem esse lado sombra, que ela consegue manipular tudo pro lado dela, ela vai ter que pensar bem. Poxa, esse arquétipo é um arquétipo que sabe manipular. A Cleópatra, ela sabia manipular principalmente os homens, ela tinha esse lado dela que ela manipulava sim, ela persuadia. Então, se você já tem esse lado, você tem que trabalhar. Porque algumas situações você tem ali, você está vendendo um produto, então você tem que usar o poder de persuasão para poder vender, para poder provar que aquele produto é um produto bom e que você vai vender e que a pessoa que vai adquirir não vai se arrepender. Então, a pessoa que não tem essa força, essa coragem, que não tem a segurança de falar, ela conhece muito bem o produto, mas ela não tem a segurança de persuadir aquele grupo para poder estar vendendo, esse arquétipo vai ser bom. Por quê? Porque ela vai ter essa persuasão, ela vai conseguir fazer com que aquele grupo compre aquilo que ela está vendendo. Então, você tem que estar sempre, isso é para qualquer arquétipo. Como eu resolvi falar sobre Cleópatra, porque é um arquétipo maravilhoso, então eu falei, vou trazer para o público o lado sombra também, não somente o lado luz. Na própria Bíblia, já veio em Gênesis, ali no primeiro capítulo, e era tudo escuro, e Deus fez a luz. Disse que a luz acontecesse, e a luz aconteceu. Mas sempre existiu o lado escuro. Só que Deus foi lá e colocou a luz, que seja luz, que a luz venha. Então existe o lado escuro e existe o lado luz. Tudo na vida, nós temos o nosso lado sombra e o nosso lado luz. Então, sempre observa, vê. Na primeira semana que você ativa, você já sente essa energia. E aí você mesmo, você tem que estar atento com o seu comportamento. Poxa, eu não conseguia vender, eu quase não conseguia falar. Eu tinha uma dificuldade para poder convencer as pessoas de que aquele projeto era bom e agora eu consegui com uma facilidade incrível. Ótimo, tá vendo como o arquétipo te trouxe algo bom? Ah, mas eu sou uma pessoa que eu vendo, mas eu vendo umas coisas assim que é mentira. Eu trabalho numa empresa que vende produtos para emagrecimento e aqueles produtos eles não dão aquele resultado. Então, eu vou usar esse arquétipo, por quê? Porque ele vai me dar força, eu vou conseguir manipular, eu vou conseguir mentir para aquelas pessoas que aquele produto vai fazer bem. Tá vendo? Você foi pro lado sombra. Não sei se vocês estão conseguindo entender perfeitamente. Você tá vendendo um produto que não tem, ele não dá resultado, porque a empresa só tá pensando no financeiro, nos valores, e você consegue persuadir, você consegue vender uma coisa que é mentira. Então isso você está indo pro lado sombra. Então você não está indo para um lado bom, você está indo pro lado ruim. Então, tudo no arquétipo, o arquétipo não é só chegar e ativar. É você entender, você ter entendimento. Aqui no YouTube nós temos inúmeros canais que reverberam tudo isso, que explicam tudo isso. Então, você tem que explanar tudo do arquétipo que você está interessado. O arquétipo de Cleópatra, ele também tem aquele lado que ele atrai as pessoas para você. Mas qual o objetivo que você quer atrair?
Você quer porque você quer elevar a sua autoestima, você quer se sentir bem, você quer atrair coisas boas. Não, eu quero elevar minha autoestima, mas eu quero atrair, por exemplo, relacionamentos de pessoas comprometidas. Vai ser legal? Óbvio que não. Por quê? Porque você vai ativar um arquétipo que tem essa energia de atração, mas você vai atrair o quê? Uma mulher casada? Um homem casado? Um homem comprometido? Uma mulher comprometida? Isso vai te fazer bem? Tudo isso você tem que pensar, você tem que racionalizar. Aí sim, o que eu gosto muito no arquétipo da Cleópatra é que ela te faz ficar racional. Você não é envolvido pela emoção, você é envolvido pelo racional. Então eu vou racionalizar aquilo, eu vou pensar naquilo, será que aquilo vai ser bom mesmo? Será que é isso que eu quero pra mim? Porque Cleópatra, ela tinha isso, né? Ela pegava, ela tinha alguns relacionamentos, por quê? Porque politicamente estavam sendo vantajosos para ela, não porque ela estava amando, não porque ela estava preocupada se aquela pessoa que estava no poder era casada ou não. Ela tinha, arquitetônico dela era esse. Ela tinha a ambição de crescer, a ambição de vencer, custe o que custar. Ela via até o fim, ela pagava para ver. Mas até que ponto você vai pagar para ver uma coisa que não vai te fazer bem, né? Porque é como eu falo, tudo que a gente planta, a gente colhe. Se você plantar morango, você não vai colher limão. Se você plantar limão, você vai colher limão. Então, os arquétipos, eles têm essa propriedade de nos ajudar, de nos favorecer com algumas coisas, mas o lado sombra a gente tem que estudar e ver se a gente não é compatível ao mesmo lado sombra do arquétipo, para poder trabalhar, para poder ficar ali no equilíbrio. Então, eu falei sobre o lado sombra, espero que vocês tenham entendido. Aqui agora eu já falei um pouquinho no primeiro, no segundo e esse é o terceiro vídeo sobre o arquétipo de Cleópatra. Vou trazer outros arquétipos para a gente também conhecer, para entender, porque às vezes a gente também, sem querer, ativa alguns arquétipos que não fazem bem para a vida da gente. Eu vou trazer bastante conteúdos sobre os arquétipos. Espero que você tenha gostado deste vídeo, agradeço imensamente por você ter ficado até o final e não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativa o sininho, de compartilhar, que às vezes muitas outras pessoas também querem saber e é legal a gente compartilhar com a nossa comunidade. Eu estou aqui servindo uma comunidade e quanto mais pessoas eu servir, melhor. Ficando por aqui, agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!